Uma terceira observação ainda, que vai permitir com que a gente não use épsilos e deltas para calcular os nossos limites, é essa aqui, ó. Se você tem um vetor do Rn, e essas são as componentes dele, tá? Então, se você pegar uma componente qualquer aqui, calcular o módulo dessa componente, isso sempre vai dar menor ou igual que a norma do vetor. Né? Para todo i igual a 1, 2, até n. O módulo de qualquer componente de um vetor é sempre menor ou igual que a norma dele. É óbvio isso pelo seguinte, olha. Se você pegar uma componente do vetor e pega uma componente do vetor e eleva ao quadrado, e aí você pega agora todas as componentes e eleva ao quadrado, e soma, né? Todas. Inclusive essa que você pegou inicialmente. É claro que essa aqui sozinha vai ser menor ou igual que todas as outras, né? Porque essa aqui está aqui nessa parte aqui, né? Você está pegando esta somada com outras, então essa soma aqui é maior que essa. Aí você acha a raiz agora. Acha a raiz aqui. A raiz é uma função estritamente crescente. Então, a desigualdade permanece. Tá? A raiz de um número ao quadrado é o módulo dele. E isso aqui é a norma do vetor, deste vetor. Tá? É por isso que o módulo de qualquer componente de um vetor é menor ou igual que a norma dele. Tá? Pois bem, pois bem. Pois bem. Então, pensem agora comigo aqui, olha. Pensem agora comigo aqui. Pensem comigo aqui agora, ó. Imagina vocês que eu tenho uma função de uma variável real, valores em Rn, tá bom? Aqui são as funções componentes dela, tá bom? E aqui eu tenho um ponto do Rn. Aqui são as componentes desse ponto. Tá certo? E aí eu pego e calculo o limite dessa função. Quando t tende para t0. E digamos que dá esse ponto. Dá L. Tá? Dá L. Certo? O que significa isso? Significa aquilo. Dado epsilon, existe delta, tal que alfa de t menos L é menor que epsilon. Mas quanto é alfa de t menos L? Quanto é alfa de t menos L? Né? Eu posso calcular aqui cada um deles. Entenderam? Cada um deles. Assim, olha, assim. Eu vou calcular aqui, ó. Alfa menos L. Vai ser esse menos esse. Esse menos esse. E assim por diante, tá? Certo? E aí olha, o que acontece? Olha, o que acontece? O que acontece? Eu vou pensar que isso aqui é um vetor, tá? Esse é um vetor e aqui estão as componentes do vetor. Então, o módulo de qualquer componente, por aquela observação lá, o módulo de qualquer componente é menor ou igual que a norma do vetor. Que é a norma do vetor. Mas essa norma, se esse limite aqui é L, isso aqui é menor que epsilon, para qualquer epsilon. Então, isso significa que o limite disso aqui é esse L1. O limite de xi de t,
quando t tende para t0, é esse LI. Tá? Moral da história é o seguinte, olha. Se o limite dessa função é esse ponto do Rn, então o limite desta componente, o limite da primeira componente da função é igual à primeira componente do limite. O limite da segunda componente da função é a segunda componente do limite. Tá? E reciprocamente, olha, reciprocamente. Se você tem o contrário, aqui, ó. Se você tem o seguinte, ó. Agora você tem a função de uma variável real valores em Rn e tem esse ponto. E digamos que você sabe que o limite dessa função é essa componente, o limite da segunda função é a segunda componente, assim por diante. Você sabe disso aqui, ó, que o limite de cada uma das componentes é igual à componente correspondente daquele ponto. Aqui, I, 1, 2 até N. Tá? Tá certo? Aí você calcula a norma desse vetor aqui. Calcula a norma desse vetor aqui, ó. Quanto é a norma desse vetor? Vai ser esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, raiz. Vai ser assim, ó. Vai ser a raiz de, aqui, x1 de t menos L1 ao quadrado. x2 de t menos L2 ao quadrado. xn de t menos Ln ao quadrado. Aí eu calculo o limite dessa norma. Tá? Vai ser o limite dessa raiz. Olha, eu vou calcular aqui de cabeça essa raiz. Olha, imagina. Eu vou calcular o limite dessa raiz. A raiz é uma função constante. É uma função contínua. O limite passa para dentro dela. Então, eu vou ter agora a raiz do limite dessa soma. O limite da soma é a soma dos limites. Então, vai ficar o limite desse, o limite desse, o limite desse. Agora, o limite desse aqui, olha, como está o quadrado também, x ao quadrado é uma função contínua, o limite passa para dentro da função x ao quadrado. Então, eu vou ter o limite disso aqui, ó. Mas como o limite dessa função é o limite de x1 é L1, de acordo com aquela observação, o limite de x1 de t menos L1 vai ser zero. Assim como vai ser zero aqui, vai ser zero aqui. Então vai dar tudo zero, vai dar zero isso aqui. Se esse limite é zero, de acordo com aquela nossa primeira observação, o limite da minha função de t, quando t tende para t0, é o L. Tá? Então, olha, moral da história. Eu tenho a minha função e tenho um ponto do Rn. Se esse ponto é o limite da função, então cada componente da função, o limite dela é igual às componentes desse ponto. Reciprocamente. Se você tem que os limites das funções, componentes da minha função alfa, são iguais às componentes daquele L, o L é o limite da minha função alfa. Tá? É isso, é isso. Ó, eu vou escrever aqui assim, ó. Eu vou escrever aqui. Eu tenho a minha função, tomando valores em Rn, e tenho esse número L. O limite de alfa de t, quando t tende para t0, é L, se e somente se cada componente aqui, o limite das componentes da minha função, quando t tende para t0, são as componentes do L. Tá? É isso, é isso. Isso nos permite calcular limite. Olha aqui, ó, olha como é, ó. Olha, é assim, ó. É assim.